Está começando o Imóvel Cast e hoje vamos falar sobre um dos temas mais decisivos na hora de comprar um imóvel, o financiamento. E para isso recebemos uma especialista que atua na linha de frente desse processo, a correspondente bancária Daniela Zanlorenzi Galiano. Seja muito bem-vinda, Dani. Muito obrigada. Tudo bem com você? É um prazer ter você aqui na mesa comigo. Tudo bem, fico muito feliz pelo convite. Dani, antes da gente começar, eu gosto de saber um pouquinho sobre a história do nosso convidado. Como que você entrou nesse processo de correspondência bancária? Sempre foi um desejo seu? Não, nunca foi. Eu fiz 2 faculdades antes, né? Não finalizei, fiz engenharia química e depois eu fui fazer educação física. E no meio do processo, meu pai me convidou para trabalhar com ele para o livre espontânea pressão na imobiliária e eu acabei indo, né? Eu fiquei 15 anos como corretora e no meio desse processo eu tinha muita dificuldade com o processo de correspondente bancário, porque quem está comprando, vendendo um imóvel e a gente enquanto corretora, a gente precisa de alguém que dê esse suporte com os bancos. E a gente tinha muita dificuldade, não encontrava uma pessoa comprometida, que fizesse o processo com clareza. Então, depois que eu acabei virando mãe, uma mudança de rotina, eu falei, então vou virar correspondente bancária. E ontem completamos 6 anos de empresa. Então, você comentou comigo, parabéns, inclusive, através da Rubi, certo? Isso. E deixa eu te fazer uma pergunta, o que exatamente faz um correspondente bancário? Então, o correspondente bancário, ele tem uma certificação pelo Banco Central, ele é conveniado direto aos bancos, então nós da Rubi não utilizamos plataformas de crédito, que a gente vê que existem muitas, então nós somos especialistas, né? Um correspondente bancário é um braço direito do banco, então a gente atua diretamente. Até hoje, se você for direto aos bancos, eles te encaminham para um correspondente bancário, que é responsável pela gestão do processo. E qual que é a diferença do cliente que já é instruído pelo corretor de imóveis a buscar por um correspondente e um cliente que vai direto no banco buscar esse financiamento? Então, o corretor, normalmente cria um vínculo com o correspondente bancário e alguém que ele tem flexibilidade de comunicação. Então, ele acaba indicando. Quando você vai direto ao banco, o banco acaba indicando um correspondente. Então, assim, no fim, o cliente que está comprando o imóvel, ele vai cair na mão de um correspondente bancário. E qual que é o papel do correspondente nesse processo de compra e financiamento de um imóvel? É a segurança. Né, a segurança, descomplicar o crédito imobiliário, que isso a gente considera muito, assim, porque o cliente que está comprando nem sempre ele tem conhecimento do que ele precisa para comprar o imóvel, tanto de documentação dele, quanto documentação do imóvel, do vendedor, as certidões que impactam no processo. Então, a gente tem uma responsabilidade civil sobre o processo. Então, é uma segurança na negociação. Eu sinto, Dani, que os corretores eles têm uma certa dificuldade de explicar como que o cliente consegue aquele financiamento, né? Porque faz parte também da rotina do corretor dar essa explicação, instruir bem o cliente, né? E até levar ele até um correspondente bancário para tirar dúvidas mais profundas. Mas naquele pré-atendimento, eu tô fazendo uma visita, eu tenho tanto de entrada, como que eu faço para pegar o financiamento, sendo que a minha renda é X? Qual que você sente que é a maior dor do corretor hoje nessa questão de entender os processos do financiamento imobiliário? É falta de conhecimento. O corretor hoje ele tem uma missão, né, que eu falo assim, que o corretor ele foi feito para vender, né, e para fazer a intermediação da venda. O corretor nem sempre sabe o básico sobre financiamento e nisso às vezes ele acaba assustando o cliente comprador. Então chegam clientes para nós que falam, olha, eu conversei com o corretor, ele disse que eu não posso comprar de jeito nenhum. Quando a gente vai fazer uma análise, a gente vê a realidade do cliente. Às vezes pode comprar até um imóvel mais caro, né? Exatamente. Então assim, o corretor falta informação. Não acredito que seja o papel do corretor ser um especialista em financiamento, para isso nós existimos, né? Mas o corretor falta muito o básico sobre o financiamento, sobre as condições do cliente e as linhas de crédito disponíveis no mercado. Tanto que hoje, né, os nossos corretores que são atendidos por nós, eu sempre falo, olha, tá no meio de uma visita, tá fazendo um atendimento, me liga, me coloca na chamada ao vivo que a gente já conversa com o teu cliente, já coloca o cliente na realidade dele, já explica o caminho mais curto para que ele consiga adquirir o imóvel. Porque eu citei ali que tem clientes que têm um poder de compra maior do que ele imagina e tem o caso contrário, né, de clientes que estão buscando um imóvel que não se encaixa na realidade dele. Quais são os pontos que pegam no financiamento para ele ser aprovado?
Então, assim, um cliente, ele precisa ter uma renda, né? A renda dele pode ser uma renda formal, que a gente fala que é de pessoa jurídica, se ele for um empresário, ou ele ser um CLT, né? A gente utiliza o Olerite, ou ele pode ser um autônomo. O autônomo precisa declarar imposto de renda. Então, os autônomos, principalmente MEI, que é onde a gente vê muito, eles acreditam que só declarando o básico eles conseguem, mas eles precisam ter uma declaração de imposto de renda para formalizar. Outro ponto que impacta muito é o histórico financeiro dos clientes, né? Então, o histórico financeiro, o que ele fez no passado, né? Se ele teve uma vida saudável financeira, a gente consegue fazer essa aprovação de crédito. Agora, se no passado ele já teve alguns impactos, deixou de pagar alguma conta, caiu no Serasa, que nem a gente estava ali conversando, né? São pontos que impactam. E utilização de cartão de crédito impacta muito. E quando a gente fala de ter crédito na praça, o cliente que consome e utiliza esse tipo de processo de compra, ele vai tendo Você me corrigiu, eu tinha falado que era um score, né? Uhum. Ele vai tendo uma possibilidade de financiamento maior do que aquele que não tem cartão de crédito, independente de ter um nome limpo ou não. Ele nunca teve essa questão de financiar algo, de pagar algo em prestação. Como que o banco vê esse cliente? Os bancos consideram até legal você falar sobre o score ali, né, que a gente estava falando. Tem muita gente que fala, mas o meu score ele tá no máximo e não tô conseguindo um crédito. O score não é um ponto principal para que a gente consiga um financiamento, tanto que isso nem é analisado. A gente chama de rating e a gente consegue ver internamente no sistema do banco. Mas é mais a vida financeira do cliente saudável do que um próprio score. E quais são as etapas de um financiamento? Porque é muito importante que o corretor ele saiba instruir o cliente comprador dele que ele precisa ter um montante para dar de entrada no imóvel, porque isso vai ajudar a bater, né, das parcelas. A gente já teve um programa que foi explicado que se o cliente consegue ele pagar a primeira e a última, ele vai abatendo os juros. Mas como que o corretor ele consegue explicar, por exemplo, você tem uma renda X, o seu cônjuge tem uma renda Y, você tem uma entrada tanto. Você não consegue fazer uma parcela acima de tanto. Como que o corretor ele consegue explicar isso de uma forma didática e explicar as fases do financiamento até a aprovação? Então, assim, para a gente fazer uma avaliação de crédito do cliente, a gente faz o somatório da renda, né? Se tiver cônjuge, então a gente faz o somatório da renda. Até legal porque para fazer um financiamento, você pode somar até 3, 4, 5, 6 pessoas você consegue, né? Para fazer um processo de financiamento. Porém, as análises são feitas individuais de acordo com o perfil do cliente. Quando você fala em somatório de rendas, você pode comprometer 30% da sua renda com parcelas de financiamento. Porém, se você tem 30% lá e 15% dessa tua parcela já está comprometida com financiamento de carro, que é um exemplo, um carro, uma moto, até um crediário, crédito consignado, quando a gente fala de servidor público, você só tem 15% disponível. Então, é esse valor de parcela que você consegue comprar um imóvel. E nesse valor de parcela, você tem que complementar com o valor de entrada, né? Os bancos hoje exigem no mínimo 20% de entrada. E quanto tempo que demora para sair uma aprovação de financiamento? A aprovação de financiamento, se o cliente não tiver nenhum bloqueio interno dentro do agente financeiro, ele pode ser feito em até 10 minutos. 10 minutos? Tem casos de 2 minutos a prova. Uhum. Tem casos que leva 24 horas porque a gente precisa pedir autorização. Então, vai muito de como está a documentação do cliente e o histórico dele. Mas a gente pode considerar ali 10 minutos. E se esse cliente, ele vier, a gente citou aqui nos bastidores, né, das contas universitárias, que é o terror da galera, mas se ele tiver um histórico, por mais pequeno que seja, de inadimplência, o que acontece com esse cliente? Ele não consegue um financiamento? Naquele agente financeiro, ele tem uma restrição interna. Então, acaba que ele não consegue. Então, ele tem que trocar de agente financeiro para conseguir esse financiamento. Uhum. Né? Em alguns casos funciona. E outros, eu falo, né, que foi tão feio o que aconteceu no passado na vida financeira dele que ele fica bloqueado por um tempo. Uhum. A gente tem casos de clientes que ficam 10, 15 anos bloqueados para comprar um imóvel porque tem muita dívida no Banco Central. E quando a gente fala de fazer um financiamento com mais de uma pessoa, né, independente de ser cônjuge ou não, se um desses está com nome, tem um histórico negativo ou está com nome sujo,
o que acontece? Esse grupo perde a possibilidade? Ele impacta diretamente no processo de financiamento da vida financeira do outro, né? Uhum. Então, até tem muitos casos assim de clientes que chegam, os mais novos querem comprar um imóvel, minha avó vai me ajudar, minha tia vai me ajudar, acaba piorando a questão financeira do cliente de aquisição. O potencial. E o regime de casamento também impacta nessa questão. O regime de casamento, ele impacta diretamente. O único regime que não impacta em questão de renda é separação total de bens. Fora isso, todos eles impactam diretamente. E tem que tomar cuidado na hora de casar, hein, pessoal? Tem, porque parece que não, mas é um casal. Eles vão morar. Primeiro que eles vão morar junto no imóvel, né? Então, essa análise é feita. O CPF é feita análise individualmente. E quais documentos que você, como correspondente bancária, precisa que o cliente envie e que o corretor ali naquele pré-atendimento já vá auxiliando ele a fazer esse recolhimento para poder conseguir um crédito bancário? A gente tem o básico, né? E fora isso, dependendo do perfil do cliente e da vida financeira, a gente solicita mais. Mas em tese é um olerite, RG, CPF, comprovante de estado civil, né? Tem gente que fala, eu sou solteiro. Quando você vai ver, ele não é solteiro. Ele é solteiro, mas ele tem uma união estável. Então, a gente tem que considerar o cônjuge também. Tem muita gente que não leva em consideração o fato de morar com o namorado ou com a namorada como uma união estável, né? Mas exatamente. A justiça não vê dessa forma. Saiu pra passear na rua de mão dada, já tem uma união estável configurada, né? Então isso a gente considera muito. E imposto de renda, principalmente em casos de pessoa jurídica, né? De proprietários de empresas e quem vai utilizar FGTS. E quem acaba sonegando o imposto ou não declarando todos os bens, isso também impacta na hora de pegar um financiamento? Impacta, mas aí existe a possibilidade de utilizar a movimentação bancária, né? Mas aí você consegue utilizar no agente financeiro que você já atua. Não tem como eu tirar de um agente financeiro, pegar meu extrato e levar para o outro. Não vai aprovar crédito. E não sei se cabe aqui a pergunta, mas é sempre bom, né? A conversa do bate-papo é essa. Se a gente tem certidões positivas e certidões negativas, né? Quando a gente vai fazer um registro de imóvel. Se a pessoa está com uma certidão positiva, ela deixou de pagar, por exemplo, um IPVA. Isso impacta no financiamento? Não, ele não vai recair sobre o imóvel, mas essa é uma das nossas responsabilidades principais, né? Porque quando você faz uma compra à vista no cartório, você pode fazer a dispensa de certidões, mas você tem ciência que elas estão positivas. Elas são citadas em escritura. Num processo de financiamento, não é citado em contrato isso. Então, a gente tem a responsabilidade de deixar a vida tranquila do cliente que está adquirindo imóvel para que ele não tenha problemas futuros, mas um IPVA, uma multa, não vai impactar, né? O que mais tem impacto é certidão trabalhista. Essa tem impacto direto na aquisição do imóvel. E quando você fala de certidão trabalhista, o que seria mais ou menos? São pessoas jurídicas, proprietários de empresa que têm alguma ação, um funcionário, né? De um colaborador e ainda está em andamento, então fica positiva, quer dizer que ele ainda tem uma dívida. E quando tem alguma dívida, se ela não tem nenhum acordo nem nada, ela pode recair sobre o imóvel, quando descaracteriza a pessoa jurídica para a pessoa física. São vários fatores ali que podem impactar na hora de conseguir esse crédito, né? E com a sua experiência nesses 6 anos, como que você está vendo o mercado hoje, né? Qual o perfil de cliente que mais tem buscado por financiamento? Porque a gente já tem conversas periódicas, assim, com a nossa rede, tem muita gente comprando imóvel à vista. Mudou o perfil do cliente que vem buscar o financiamento ou não? Ele mudou de certa forma, porque o que acontece, né? Quem busca um imóvel, a gente pode considerar acima de 500 mil, em teoria, para quem vai comprar à vista, é um perfil conservador. Então, tem muita gente não querendo deixar nos bancos os recursos e adquirindo o imóvel. A gente teve uma mudança muito significativa disso no período da pandemia mesmo, né? Que o nosso mercado movimentou demais, a gente tinha muita coisa para fazer. Foi lindo, né? Foi lindo, né? Embora o cenário fosse complicado, mas o mercado imobiliário ele estava bem aquecido. Então, hoje, o perfil do cliente que compra acima de 500 mil é um perfil mais conservador, né? E quanto aos perfis que a gente fala que tem uma renda abaixo disso, que busca imóvel de outros valores, eles seguem comprando, porque a hora de comprar é agora. Não, Dani, mas a Selic tá alta, os juros estão altos, não é o momento, vou esperar baixar. Vai esperar baixar e vai esperar aumentar os juros depois, porque o que acontece? Se os juros estão aumentando, o poder de compra diminui. As pessoas precisam morar, o que elas vão fazer? Elas vão alugar? O aluguel, muitas vezes, está acima do valor de uma prestação.
Então, daqui a pouco o mercado ele vai aquecer nesse ponto e as pessoas não vão mais conseguir comprar imóveis. Então, assim, não vejo isso como um parâmetro, assim, para decisão. Porque, olha, em 2017 a gente tinha 13,75 de juros, né? Na pandemia a gente baixou para 6,5. Que foi bom para todo mundo, né? Que foi um dos motivos que aqueceu também o nosso mercado. Agora a gente fala de 9 a 12, não acredito que esteja no pior cenário, né? E os clientes não têm essa consciência que se houver uma baixa de juros, eles conseguem fazer portabilidade bancária. Então, na portabilidade, eles conseguem diminuir. Então, assim, a hora de comprar sempre vai ser agora. Né? Até porque tem a questão da valorização do imóvel, né? Que o que você compra hoje, tecnicamente daqui a 2 anos, com o mesmo valor você não consegue comprar. E a gente já citou também essa questão da portabilidade. Faz o financiamento agora, a hora que vê que baixou um pouco as taxas, faz essa portabilidade que vai facilitando para todo mundo, né? Todas as partes. E Dani, a gente sabe que no passado, principalmente no histórico do Brasil, o financiamento ele não era algo tão acessível a todos, né? E hoje a gente já está vivendo uma realidade muito diferente. Qual que é o perfil de cliente que mais consegue uma aprovação? O cliente que ele declara renda real, né? Aquele cliente que tem uma vida financeira e declara realmente a sua renda. E esse é um cliente que ele está apto a comprar um imóvel. E é aquele cliente que tem um planejamento, né? Porque comprar todo mundo quer, né? Ter a condição do pagamento das custas, de uma renda cadastrada legal, a gente consegue evoluir nessa compra de imóvel. Mas eu vejo que o cliente do passado para o cliente de agora é que hoje tem muito mais oportunidades. Tem muitos agentes financeiros trabalhando com isso. E a gente citou ali algumas taxas, né? Com a taxa Selic, ela oscilando, né? O comprador, ele deve observar uma escolha entre taxa fixa, variável, híbrida. O que você indica e como que ele consegue entender o perfil ali dele? Quando a gente fala de financiamento, a gente tem várias tabelas, que são a tabela Price e a tabela SAC, né? E fora isso, a gente tem os indexadores, que é TR, taxa fixa, né? As que alteram ali. Então, quando a gente fala disso, a mais segura sempre foi a TR, né? A TR ficou vários anos zeradas, hoje ela teve uma breve oscilação, hoje não, né? Uns 4 anos mais ou menos, mas ela só vai ter uma mudança significativa, a taxa referencial, se a gente tiver mudança de moeda. Então, é o que aconteceu na época do Plano Real. Exatamente, que mudou. Então, tendo uma mudança de moeda, a gente vê que essa taxa vai oscilar muito. Então, a taxa referencial é a mais indicada, é a mais contratada. Vamos mudar a moeda agora, então, para o Realino, né? A gente tem o nosso dinheirinho Olive, inclusive, amo o Realino, né? Vamos mudar. Mas eu lembro que quando houve essa mudança, como meu pai também já era do mercado imobiliário, ele contava, as pessoas estão no jornal, elas anunciavam, trocando imóvel por linha telefônica, pegue o meu imóvel e não me pague nada. Então, eram coisas que aconteciam, né? Na época que linha telefônica ainda valia dinheiro, né? Sim, era caríssimo, né? Era um luxo ter um telefone em casa. Então, foi isso que aconteceu no passado. Hoje eu não vejo que o mercado passe, a não ser que a gente tenha uma mudança de moeda realmente. E quais dicas que você daria para aquele cliente que está querendo financiar um imóvel hoje? O cliente, para ele financiar um imóvel, ele tem que ter um planejamento financeiro, né? Tanto como ele vai chegar no processo de aprovação de crédito, de escolha do imóvel, e para que ele consiga pagar um imóvel. Liberar o crédito, às vezes ele se torna muito fácil, mas fazer com que aquele cliente consiga honrar o financiamento dele é outra história, né? Então, a gente fala de cliente, mas eu tenho 2.000 de renda cadastrada aqui que eu recebo por Olerite, mas por fora eu recebo mais 5, 6. E se esses 5 ou 6 deixarem de existir mês que vem? Porque o autônomo, a gente sabe, oscila muito. Hoje ele tem, amanhã ele não tem. Então, para o cliente conseguir isso, ele tem que ter um planejamento financeiro. E quais são as principais mudanças que você tem visto no mercado do crédito imobiliário? A gente vê que está tendo uma busca grande por bancos privados, né? Principalmente quando o assunto é imóvel de terceiro, aquele imóvel usado, e a Caixa sempre liderando a questão de imóveis lançamento. Como que você vê esse comportamento? Quais são as principais mudanças? Quando a gente fala ali do imóvel usado, principalmente quando tem o subsídio do governo, que ele auxilia em até algumas rendas de aquisição,
A gente não tem como não falar da Caixa, que comanda o crédito imobiliário no Brasil, que é responsável, que é inclusive quem cuida do FGTS, que é o Conselho Curador, né? Quando a gente fala dos bancos privados, algumas rendas não comportam, justamente pela alta taxa de juros. Então, a gente vê que o perfil... Tem cliente que o perfil dele é Caixa Econômica e tem cliente que o perfil dele pode ser um banco privado. Então, não tem como diagnosticar, olha... O que está acontecendo agora está indo todo mundo para um banco privado, porque nem todo mundo cabe dentro do banco privado. E o ideal sempre é procurar um auxílio para entender qual o melhor perfil, né? Isso. Por isso que é um dos papéis do correspondente bancário, por isso que é tão importante que o corretor, ele tenha um correspondente parceiro, né? Porque a gente vê que tem muitos corretores que acabam não tendo esses parceiros, acabam se perdendo no meio do processo, não sabendo explicar de forma adequada para o cliente e cai a venda, que é o terror de todo mundo, né? A gente ali trabalha muito com isso, né? Então, por isso nos tornamos especialistas em crédito imobiliário, né? Justamente por essa questão, para fazer com que a venda do corretor não caia e o cliente consiga comprar o seu imóvel. Então, muitas vezes o cliente chega para nós desacreditado na operação porque algum corretor falou outra coisa para ele e ele já está desistindo. Então, até a gente conversar com esse cliente, explicar o cenário dele, falar que ele tem capacidade, ele passa o processo inteiro num processo de ansiedade, porque ele ainda acha que ele não vai conseguir quando tá 90% certo já. Então esse é o nosso papel. É trazer essa clareza, né? Porque quando o assunto é dinheiro, todo mundo fica com o pé atrás, todo mundo fica receoso, com medo de fazer um mau negócio, com medo de, podia ter pego uma outra taxa, né? Mas é muito importante esse papel que vocês prestam no mercado imobiliário. E sabe, Dani, aqui no podcast a gente adora histórias, né? Eu queria muito que você trouxesse a curiosidade, algum case peculiar de algum cliente que vocês tenham atendido através da Rubi. Algum cliente, nossa, foram tantos. Tem clientes que já voltaram 4, 5 vezes, que indicam, que compram. Tem clientes que compram à vista, ainda procuram o nosso serviço. Olha, você me ajuda, eu tô com medo de comprar no cartório. A gente ajuda, não tem problema nenhum, né? Mas o que a gente tem muito lá, que é um negócio muito legal, é quando a gente vê, assim, a gratidão do cliente, quando ele finaliza a assinatura e fala, obrigada, porque sem vocês não seria possível isso. Eu não sabia que eu ia conseguir, vocês me explicaram com clareza, porque é um processo que é burocrático, principalmente para quem não entende nada, né? E até falo assim, eu recentemente assinei um contrato de financiamento para mim, eu fiquei nervosa. Eu faço as pessoas assinarem na minha mesa como se fosse a coisa mais natural do mundo. Quando chegou na minha vez, eu fiquei receosa. Eu falei, meu Deus, eu tô assinando um contrato, né? Você quer meu dinheiro. Me colocando no lugar do cliente. E isso até foi legal, porque eu falei, mudou muito a minha visão sobre isso, né? Mas os clientes ali, o que a gente percebe muito é insegurança. Então, assim, um case de um cliente, agora não consegui nem pensar em um, assim, que seja aqueles cases de super sucesso que o cliente estava desacreditado, comprou, mas no geral ali a gente fala, né, dos nossos clientes ali, eu te falo que 99% indica e volta. E quais são os erros mais comuns que você vê nessa hora de conseguir esse crédito, assim, que você vê que a pessoa veio crente, porque é aquilo, patrimônio, a gente sabe o nosso, só que a gente não sabe o que o banco pensa de nós, né? Os clientes, eles não têm, como eu falei, essa clareza do que é necessário. E quando a gente fala de clareza, ele fala, mas o meu dinheiro tá todo numa conta poupança, eu não declaro. Conta poupança não valida, banco digital não valida. E daí ele fala, não, mas por que o banco não quer me dar crédito? Me dá o telefone que eu tô indo lá, pode ir, a resposta vai ser a mesma. Né? Então, assim, a maior dificuldade dos clientes é a comprovação de renda. Você citou agora banco digital. Tem muita gente que desde o lançamento desses bancos migrou quase que 100% do patrimônio que ele tinha para banco digital. Como que isso influencia? Por que isso não consegue gerar como que eu posso dizer, uma comprovação de renda? Ele não configura porque, em teoria, ele não é tão reconhecido assim perante a parte do crédito imobiliário. Então, precisa ter uma comprovação. E é um banco digital. Um banco digital, a gente não consegue sentar com o gerente, conversar e ter um extrato. Então, banco digital, a gente não consegue utilizar a renda informal. Eu fico nervosa quando eu vejo um cliente comprador transferindo dinheiro para o vendedor uma conta digital.
Falou, não é possível, no digital vamos migrar, vamos mudar de banco. Não, e hoje em dia, principalmente com essa taxação do limite do Pix, né, ficou meio complicado. É melhor você já abrir uma conta num banco físico, manter ali a tua digital para poder fazer movimentação diária, mas manter o volume mesmo no banco físico. E até né? o banco físico para que você consiga ter um histórico, né, de crédito, né? Um banco digital não tem histórico de crédito. No banco físico você tem. Então, tem bancos digitais que é tão real isso, a questão do banco digital, que eles não têm financiamento de imóveis. Não existe um crédito imobiliário, né? Então, eu particularmente não trabalho com banco digital, mas sei das facilidades que tem, né? Que é o que todo mundo diz, mas ele, em teoria, invalida a renda do cliente. Ele é bom pro dia a dia, né? Pra praticidade. E deixa eu te fazer uma pergunta, que a gente falou agora há pouco que o cliente que compra um imóvel hoje não vai comprar daqui a 2 anos. Isso a gente vem citando já em alguns programas, né? E a questão da portabilidade. Se o cliente vier a comprar um imóvel hoje, comprou taxa X lá, fez o financiamento dele tudo bonitinho, mas daqui 2 anos, digamos, baixou tudo, ele quer fazer uma portabilidade porque tem um banco que está com uma taxa um pouco menor. Vocês também auxiliam esse cliente nesse processo? Isso, a gente faz os processos de portabilidade. Na pandemia fizemos muito, né? Teve cliente lá, como eu falei, de 13,75 baixou para 6,5. Esse cliente em particular teve uma diferença de valor de parcela de R$ 1.800. Ele, inclusive, foi lá e comprou outro imóvel com esses 1.800, porque na cabeça dele ele já estava programado financeiramente para isso, né? A gente faz a portabilidade, ele funciona como um processo de financiamento, tem uma análise de crédito, o cliente paga as custas de emissão de processo, engenharia do imóvel, ele só não tem as custas do ITBI, que é um imposto maior que a gente tem hoje, né? Que é da prefeitura. Mas a gente faz todo esse processo e, em teoria, ele é um processo rápido. E deixa eu te fazer uma pergunta, que aqui eu sei que é uma dor, né, tanto da nossa rede como do mercado imobiliário como um todo. Como que funciona? Não é uma dor, mas uma dúvida, né? Colocando aqui a pergunta. Como que funciona a questão do Minha Casa Minha Vida? Então, assim, o Minha Casa Minha Vida, ele é feito para moradia, né? Tanto que existem algumas regras do Minha Casa Minha Vida. Então, por exemplo, hoje eu moro na casa dos meus pais e eu tenho uma renda e eu posso me enquadrar no Minha Casa Minha Vida, eu quero comprar, mas eu não vou residir nesse imóvel. Em teoria, isso é uma fraude. Então, o imóvel ele é feito para moradia. O Minha Casa Minha Vida, ele atinge até algumas faixas de renda. Então, hoje a gente tem até R$12 mil de renda bruta familiar. É familiar, né? Renda bruta familiar, exatamente. Para imóveis, até 500 mil. Então, a gente teve essas mudanças para que todos enquadrassem. O que a gente vê de impacto, né? O que mais gera isso são que a gente fala as rendas até 4.400. Uma renda ali até 4.400, a gente tem condições boas. Passou disso, as taxas de juros já vão subindo. Então, a gente tem juros no Minha Casa Minha Vida de 4,5%, a gente fala até 9,99%, 10,5%. Então, vai depender muito. Então, assim, ele parece muito atrativo, mas ele não enquadra, porque hoje você pega um cliente que tem imóvel, tem uma renda de R$12 mil familiar lá, né, a bruta. Ele quer comprar um imóvel de 500 mil, se ele não tiver uma entrada de quase 50%, ele não compra o imóvel de 500 mil. Então, é meio que uma ilusão, assim, sabe? Mas o Minha Casa Minha Vida, ele é criado para moradia. Muitos clientes falam, olha, eu já tive um imóvel no Minha Casa Minha Vida, eu vendi, agora eu quero comprar outro. Eu posso? Pode. Então, Minha Casa Minha Vida, você pode enquadrar quantas vezes você quiser. Só que você só recebe uma vez o subsídio do governo, que é o auxílio. Entendi. Então, o Minha Casa Minha Vida, ele não pode locar. Não pode locar, né? Tá previsto em contrato, inclusive. E deixa eu te fazer uma pergunta que é um pouco mais específica em relação a isso. Eu ali, fulano, tenho a minha renda de 4.400, né? Herdei, recebi uma herança, daí esse valor entrou na minha conta, eu consigo pagar uma boa parte do imóvel, ou eu não quero usar ele para comprar o meu imóvel, eu quero usufruir do meu benefício do Minha Casa Minha Vida, porque ele se enquadra na minha renda. Existe uma busca desse histórico, que esse cliente tem um montante de dinheiro no banco? Existe porque está declarado imposto de renda, né? O correto é estar declarado imposto de renda. Sim. Então, quando você vê imposto de renda, eles pegam todos os teus rendimentos, aplicações financeiras também servem como renda. Então, você desenquadra ali da renda dos 4.400 e você enquadra numa renda maior. Então, você sai até do Minha Casa Minha Vida ou de uma condição
melhor. E quando a gente fala de renda bruta familiar, significa que todos aqueles possíveis moradores que têm uma renda, seja ela registrada ou não, porque isso pega também, né, informal, não pode passar de 12 mil reais, correto? Correto. Então, assim, então vamos dar um exemplo. Um casal que tem um filho que trabalha. O filho que trabalha, ele não entra como dependente nesse caso, porque dependente é quem não tem renda, né, digamos assim. Então, você pode fazer o somatório da renda do casal. Você não precisa colocar a do filho, tá? Então, é do casal. Não pode ultrapassar 12 mil reais bruto. Entendi. E a gente vê muitos casos de pessoas que não tem como comprar um imóvel hoje e que não estão se enquadrando no Minha Casa Minha Vida, né? Porque a renda passa um pouquinho. Como que o corretor ele consegue orientar o cliente nessa hora? O corretor ele tem que ter um conhecimento bem amplo, né, para trabalhar nas condições de mercado. Como eu falei, hoje você não tem essa possibilidade de aquisição do imóvel, mas pode ser que em 3, 4 meses você consiga, principalmente nesse período que estávamos de declaração do imposto de renda, né? Tem que ter um planejamento e tem que entender como é a renda daquele cliente, né? Se é um cliente que é MEI, que é autônomo, olha, começa a movimentar num banco, começa a declarar um imposto de renda. Então, tem que começar a formalizar essa renda, né? Hoje, um cliente que ele tem uma renda informal, por exemplo, eu sou autônomo. Aí, mês que vem, eu achei um emprego CLT. No meu primeiro Olerite, que ele for cheio, de mês cheio, eu já consigo uma aprovação de crédito. Então, pode mudar a qualquer momento, coisa que no passado o cliente tinha que ter 3 meses, pelo menos, de registro. Hoje, em 1 mês, ele já consegue. Mas o cliente, ele precisa se planejar e fazer aquela organização de renda. Se o corretor, ele for muito inteligente, ele tiver um conhecimento ali de crédito imobiliário, ele vai conseguir orientar o cliente. Fora isso, não. Hoje a gente recebe alguns corretores lá na Rubi, que quando o cliente quer vir conversar pessoalmente conosco, ele vem junto. Para mim isso é ótimo, porque é um corretor que está aprendendo a mais. E tem o corretor que só fala, Dani, meu cliente vai aí, depois que você falar com ele, você me liga. Então é aquele corretor que ele não tem a expertise de como melhorar a renda daquele cliente. E faz parte também do trabalho do corretor, que a gente sempre cita aqui, que um dos diferenciais da Polar é esse atendimento humanizado, né? Então, você não pode alargar o seu cliente, tipo, ele fechou ali, deu a entrada, tchau. Ele tem que acompanhar esse cliente até o final do processo, né? Faz parte da fidelização desses clientes. E deixa eu te perguntar, o que mais comum acontece que derruba crédito? Além de nome sujo. Cartão de crédito. Utilização de cartão de crédito. Compromete muito a renda. Porque o cartão de crédito, a gente tem um documento que a gente tira na internet, né? O próprio cliente, que é o registrato, né? Que ele fala de como está a sua vida financeira. Só que o registrato, ele é atualizado alguns dias do mês em específico. E ele pega a sua renda de 90 dias atrás, retroativos, e 90 dias à frente. Então, tem um cliente que tem uma renda super boa, a renda dele não aprova, por quê? Porque mês passado a fatura dele deu 10 mil, e ele tem um pagamento futuro que ele precisa fazer de 20, 30 mil. Então, o cartão de crédito, ele impacta muito. Mas eu parcelo. Porque é o crédito na praça, pois né? É o crédito que está travado porque você parcelou. Então, Tá assim, para vendo, aquele cliente gente? que está buscando um imóvel, o que ele precisa? Engavetar o cartão de crédito, usa o cartão de crédito da mãe, da tia de alguém, ou utilizar mais compras à vista na questão de débito, não cartão de crédito. Para não comprometer o crédito na praça, né? Porque isso é uma coisa que as pessoas, elas não ligam uma para outra. Tipo, eu tenho meu cartão de crédito, tá num banco digital, por exemplo, é meu ali, tenho condição de pagar, vou fazer um financiamento, a minha renda comporta ambos, mas não é isso que significa, né? É o crédito na praça. Exatamente, é a possibilidade que ele tem, a capacidade de pagamento. Porque se são 30%, ele já tem um pagamento daqui a 3 meses de 10 mil, ele vai fazer como se ele não tem essa capacidade financeira? Né? E o cliente vai parcelando ali. Não, mas eu tô parcelando, não tem. Tô comprando umas blusinhas aqui, né? De blusinha em blusinha, eu falo isso pras minhas meninas, de blusinha em blusinha, meu amor. Você gasta muito. E às vezes é aquele dinheiro de pizza, né?
que você podia estar guardando, mas você foi lá e pediu uma pizza. Sim, o iFood é o terror da galera do cartão de crédito. Exatamente. E Dani, qual a dica que você dá para os nossos corretores, para toda a nossa audiência aqui, em relação a facilidades que ele consegue trazer para o cliente dele, clarezas que ele consegue fazer no primeiro momento de atendimento? Porque isso, a gente sempre fala que o primeiro momento do cliente ali, do seu contato com o cliente, é o que vai definir se ele vai comprar com você ou não, né? No mercado hoje existem milhares de corretores, o cliente ele vem buscando não só com você, ele vai em várias outras imobiliárias e aquele corretor que traz mais clareza para ele, uma explicação mais enfática sobre quais são as condições que ele consegue comprar aquele imóvel, qual que é o poder de compra dele real que ele consegue, é o corretor que acaba levando o cliente. A minha orientação para esse corretor é o quê? Ele tem que saber fazer uma simulação básica, né? Lembrando que essas simulações que são feitas em sites é uma projeção do que o cliente pode conseguir, né? A gente só sabe realmente quando faz análise da documentação e aprovação de crédito. Mas o corretor, como principal, ele tem que falar, olha, hoje o mercado está trabalhando assim, a gente tem várias linhas de crédito disponível, mas não é a minha área. Já tira aquele peso, sabe? Não é. E já indica para um correspondente. Não é a minha área. Vou te indicar para um especialista que trabalha com a gente, vai entender o teu melhor perfil. Até porque tem cliente comprador que não quer que o corretor saiba quanto ele ganha. Então tem cliente que chega para nós e fala, olha, pelo amor de Deus, não fala pro corretor quanto eu ganho, senão ele não vai me abandonar. Né? Ele não vai me largar. Então, assim, eu sempre falo pro corretor, e eu, enquanto corretor, eu trabalhava muito nessa linha, sabe? Não é a minha área. Eu sou aqui para fazer a venda, eu sei como funciona um crédito imobiliário, sei das linhas de crédito disponível, posso fazer uma simulação que é uma projeção, mas um especialista vai saber te dizer o seu cenário real. Então, é melhor que tire esse peso do corretor do que ele fique com esse peso e às vezes ele pode perder uma venda porque ele deu uma orientação errada. Então, eu sempre oriento que tirem essa questão do financiamento, até porque assim, o corretor ele é responsável por intermediar vendas, aproximar as partes. Nós somos responsáveis por fornecer o crédito. Então, tirar um pouco esse peso, sabe? Ele tem que ser um casamento, né? O processo de venda, ele é um casamento. Né, da imobiliária que traz o cliente, do corretor que atende o cliente, do correspondente bancário que vai auxiliar ele no processo de financiamento e dos cartórios que vão fazer toda a escritura e finalizar todo o processo. Porque o que acontece? Na minha mão, a venda pode cair. Né? Então, assim, eu falo, pode ser que hoje esse cliente comprador, ele não consiga o crédito dele, mas ele vai agradecer o corretor e vai ficar na mão do corretor. Olha, obrigada, porque eu estava aqui num processo de ilusão, que eu não ia conseguir comprar o imóvel, mas já fui orientada. E esse cliente vai voltar e vai falar, eu voltei lá com o corretor, estou sendo atendido. Então, isso acontece. Cliente que hoje não pode, em 3 meses, volta com o mesmo corretor. Né? E o processo de compra, ele é um processo delicado, né? O meu irmão, ele é tabelião, ele volta e meia conta. Pô, a compra caiu ali no cartório. Como que caiu no cartório? É na mesa da assinatura. Então são vários processos. Por isso que a gente sempre fala do casamento. É um casamento de vários profissionais ali que vão fazer você, corretor, conquistar essa venda lá no processo final, né? Porque o corretor, ele não pode deixar essa venda cair. Não é porque o cliente deu a entrada que ele garantiu a comissão e tchau, cliente. Pode cair lá na frente e voltar todo o dinheiro. E nós ali, enquanto correspondentes num processo, numa mesa de assinatura, a gente tem total autonomia sobre o processo, né? Então, a gente que faz acontecer a assinatura e o processo de venda. Então, o cliente que está comprando, ele acaba focando muito em nós. Então, esse jogo de cintura que a gente tem, de conhecimento, o fato de eu já ter sido corretora, isso auxilia muito no processo de venda, né? Tem cliente que pergunta, olha, quando que eu pego as chaves? Olha, mas essa não é a minha parte, é a parte dele. Mas vou te ajudar, eu tô com uma dúvida assim, você consegue levar. Porque, como você falou, a venda pode cair na mesa de assinatura por qualquer informação errada. Então, se a gente não souber conduzir, a gente perde também esse cliente. E Dani, como que os nossos corretores, nossos franqueados, eles conseguem entrar em contato com a Ruby? Eu sei que você também faz parte do nosso time de integração, né? Como que eles podem começar a trabalhar com a Ruby? Eu acho que já ficou bem claro para todos a importância do correspondente bancário nesse processo de venda. E eu queria que você, além de passar seu contato, desse uma dica para todos os nossos ouvintes aqui hoje. Então, assim, principalmente, né, estar trabalhando com especialistas, né, nós temos um time altamente comprometido. Em 6 anos de empresa, eu tenho uma pessoa que está ao meu lado, que está lá dentro, né, que está há 6 anos, então aprendemos juntos,
desde o início, né? Temos um time comprometido, somos conveniados com o banco diretamente, não trabalhamos com plataforma, então isso gera uma autonomia muito maior. A gente sempre está à frente buscando informação, fazendo estudo. Temos um sistema totalmente automatizado, então hoje se você quer uma busca, está fazendo um processo com a gente, entra no nosso site, digita o CPF, aparece, consegue ter informação, porque isso era uma dor que eu tinha enquanto corretora e trabalhava com despachante, correspondente, de não ter acesso à informação. Hoje todo mundo me localiza, o meu celular está funcionando de segunda a segunda, né? Recebo mensagens de retorno, então assim, cliente precisa de informação. Quem está vendendo, quem está comprando, o corretor precisa de informação. Então, quando eu montei esse processo há 6 anos atrás, eu foquei muito em trabalhar com qualidade e não com quantidade. Se eu entendo que a minha demanda está aumentando, eu preciso aumentar o meu time. Eu preciso aumentar o meu time de colaboradores para que os corretores não fiquem desatendidos, né? Trabalho com muitas imobiliárias também, né? Devido ao meu histórico, então muita coisa aparece, muitos clientes me procuram. Mas a facilidade em nos encontrar é o quê? Estamos localizados na região central, ali na Conselheiro Laurindo, temos um escritório, temos 2 mesas ali que ficam da parte de coworking, então quer passar uma tarde lá, um corretor, um franqueado, entender como funciona o nosso fluxo de processo, está disponível. Então, assim, foco muito na qualidade. Esse processo da qualidade é um dos pontos chaves do atendimento da Polar, né? Que a gente precisa atender de ponta a ponta o processo todo do cliente, essa jornada do cliente de compra. A gente sempre tem que lembrar, um ponto que a gente sempre bate ali na franqueadora. Muitas vezes a pessoa está usando todo o patrimônio dela para adquirir aquele imóvel. É um histórico de vida ali, ela quer montar família, ou às vezes ela já está com a família pronta, ela está saindo do aluguel. Então envolve muito além do dinheiro, é sentimento, a pessoa tem medo. É sonho, né? É o sonho. Então é muito importante que o corretor, ele de fato acompanhe esse cliente de ponta a ponta e se cerque de bons profissionais que possam auxiliar ele lá na frente, né? É bem importante, eu sempre falo que adquirir um imóvel não é igual adquirir um carro. Um carro, se hoje eu não gostar ou eu me arrepender, amanhã eu perco 5, 10 mil, eu vendo. Um imóvel não é assim. É um sonho de vida, é um planejamento, é uma mudança. Então, assim, precisa ser uma negociação saudável. Não pode ser um negócio pesado. Traumático, Traumático, né? Exatamente. Porque você pensa, você quer comprar, que nem eu falo, hoje as pessoas compram um carro zero, por exemplo, elas demoram 15, 20 dias para receber o carro. Né? Elas geram aquela ansiedade dela. Pensa comprar um imóvel. Como é que não é o coração de quero me mudar, eu quero mudar essa cor de parede. Então, assim, se for um processo que seja pesado, cansativo, você já chega desanimado. Essa é a verdade. Né? Estraga o sonho, né? Estraga, que nem quando você faz uma compra no Mercado Livre, ela atrasou, você já vai ficar brava, porque a tua expectativa era dar certo. E daí foi cancelado, nossa, mas eu queria tanto. Então, pensa um processo de venda, como não funciona a parte sentimental do cliente, né? Sim, a gente lida com várias camadas ali, né? E a gente tem que lembrar que muitas vezes a gente acha que o cliente está vindo com um monte de informação, ele pesquisou sobre o imóvel, ele sabe a região, só que ele vem com dúvidas na parte burocrática. Né? Essa parte burocrática é que mais pega, porque às vezes um documento pode estragar tudo, né? Uma dívida que ele adquiriu lá 20 anos atrás ainda pode fazer parte do histórico dele, né? Às vezes, vou citar um exemplo aqui, vou abrir o meu coração. Esses tempos atrás eu descobri que eu tava com o nome no Serasa por causa de R$30, uma compra que eu nem sabia que eu tinha feito. Fiz, não sei o que aconteceu, não paguei, sabe? Então, são históricos pequenos que às vezes passa despercebido na mão do comprador e daí a gente vai descobrir lá na frente. Eu fui descobrir que eu tava com o nome no Serasa quando eu fui vender o imóvel. Então, viu? É exatamente isso. Então, são pequenos detalhes. Então, eu falo assim, quanto maior clareza a gente tiver num processo e qualidade no atendimento, né? Qualidade na negociação, a gente consegue ter uma venda feliz, né? Sim, a gente tem que trabalhar para o cliente não sair só satisfeito com a compra, mas sim com o processo. É isso que faz o cliente voltar, como você mesma já falou. Tem clientes que voltaram para vocês, né? Durante a pandemia ali, compraram outros imóveis. Então, essa questão de atender bem é o que fideliza. Isso faz parte do trabalho do corretor, do franqueado, do correspondente bancário e em todos os profissionais que estão envolvidos. E a gente fala, desde que o cliente chega até a hora que ele finaliza, a
gente tem várias etapas. Inclusive, a gente tem que encantar o cliente o processo todo, né? E a sua sala encanta, hein, gente? Vão conhecer a Ruby. É muito bonita que é linda. Mesmo. A gente vai até gravar o vídeo esses dias. Eu tinha que ter feito aquele primeiro, a gente começa, depois a gente melhora, né? Porque quando eu comecei era uma salinha tudo meio amontoada, assim, de 12 metros quadrados. Com muita sorte tinha 12. Então a gente foi subindo, né? Então realmente em 6 anos a gente teve uma evolução bem significativa. Mas é um processo de encantamento, né? O ambiente que você chega, o cheiro, cheirosa, tudo faz gente, parte. a sala é tão cheirosa que o cheiro, você sai do elevador, você já sente o perfume. Exatamente. E eu não tô brincando. É verdade. Eu acostumei. Então às vezes eu falo, nossa, mas cadê o cheiro da sala? Não, tá aqui. Né? Então, isso percebe. Então, é um processo de encantamento até a finalização do processo. Então, eu prezo muito por isso. Não, e eu convido aqui, eu tô tomando partido aqui, eu convido todos vocês a conhecer o escritório da Ruby, conhecer o trabalho que a Dani faz com toda a equipe dela, porque é muito sério o serviço do correspondente bancário, né, em todo o processo de venda. Sim, com certeza. Convite feito novamente, né? Então, com certeza estão todos convidados. Então, muito obrigada, Dani. Hoje vimos que o correspondente bancário no mercado imobiliário atua como um intermediário entre o cliente que deseja financiar um imóvel e as instituições financeiras. Ele é autorizado pelo banco a prestar diversos serviços, especialmente na área de crédito imobiliário, facilitando o processo do financiamento. São muitas vantagens de trabalhar com o correspondente bancário: atendimento rápido e personalizado, menos burocracia para o cliente e compara diversas bancos e buscando a melhor condição de crédito para o seu cliente. Muito obrigada, Dani, por compartilhar toda a sua experiência. Eu sei que aqui foi só uma maquiada de tudo que vocês conhecem, então, novamente, eu convido a todos da nossa audiência a conhecer o trabalho da Ruby. Obrigada, eu que agradeço o convite, né? Estamos sempre à disposição. Né? O nosso espaço está aberto, assim como você comentou, né? E estamos aqui justamente para tornar os sonhos das pessoas realidade de uma forma saudável. Então, prezando sempre pela qualidade no atendimento.